E na A Hebe me ajudou muito no SBT. É assim, que eu digo, porque eu estava mesmo começando mesmo. Mas começando mesmo, nunca tinha feito nem nada. TV, nada. Nada. Minha primeira novela, na verdade, eu comecei a fazer novela. Comecei a fazer uma novela e aí o Wolf Maia me viu fazendo um bico, porque eu não tinha emprego. Então, eu fui lá no tal do teatro, fiz o Mágico de Oz, falaram, estão precisando de uma bruxa meio rave, era uma cantora de rock, que era cantora de ópera. Eu falei, cara, vou lá fazer essa doideira. Era uma doideira, era uma bruxa muito doida, que tocava guitarra. Aí eu fiz. Vou lá, vou fazer esse troço, né? Aí, dali que o Oswaldo me chamou e falou, não, você tem que continuar a fazer isso, né? Muito legal. Tem que continuar a fazer isso. E aí o Wolf Maia fazia uma peça com a Tânia Alves à noite. E esse Mágico de Oz era um infantil de tarde. Aí ele olhou e falou, vou te chamar para fazer minha novela. Eu falei, olha, eu não sou atriz. Eu não tenho registro de atriz, eu não sou, não se preocupe. O nome do personagem, inclusive, é Fifi. Foi uma novela chamada Hipertensão, que ficou 1 ano em cartaz, isso em 87, por aí. E aí eu falei assim, não, mas acontece que eu não sou... Não, mas minha filha, você está dizendo não. Eu estou chamando você para fazer uma novela na TV Globo. Tá maluca? Aí eu falei, tá bom. Fui. Ó, assim, mano. Fui assim. Eu não aguento. Fui igual a doida. De recurso. E aí, dali foi. Aí, quando acabou a novela, eles não me contrataram. A TV Globo não me contratou para fazer outra novela. Mas aí... O Chico me chamou para fazer a escolinha. E o Coisinho, o Casamento Nóbrega, me chamou para fazer. Gênio. O Carlos Alberto, ele é uma loucura, cara. Eu fiz a praça um tempo. Foi. E eu sempre falo assim, o quão é impressionante que cada um ali decora o seu texto e ele decora o texto de todo mundo. Incrível. Ele só ficou com muitos ciúmes depois, quando eu saí. Quando você saiu? Nossa. Você saiu e foi para onde? Eu fui para Globo. Eu voltei para Globo. Bom, filha casa torna. E lá fiquei. Mas já fui para a TV Cultura, eu já fiz um programa na TV Cultura. Muito esse tipo, eu tive muito problema de preconceito, de me fazer feia, sabe? Não é que eu seja bonita, nem tenho orelha igual a da Ivete, mas, cara, eu vou te contar, eu era bem gata, sabe? Estilosa, assim, tal. O que eles faziam de possível para enfeiar a gente? Porque tinha uma coisa que a mulher, para participar de um programa de comédia, ou ela era a gostosa de biquíni enquanto o cara fazia a piada, ou ela era caricata. A desdentada, extremamente caricata. Então, era assim, não tinha uma pessoa normal. Não. Como tem o homem normal, a mulher normal nos programas de humor, né? Começou a deixar de existir isso quando veio a Lolô, a Heloísa Perricet, porque não tem como deixar ela feia. E não Ingrid tem como. Guimarães, né? E a Ingrid, exatamente. Então, elas duas, a Ingrid, pelo contrário, a Ingrid, quando começou, era bem feinha. Depois ela ficou uma mulher minha. Maravilhosa. Olha, a primeira peça que elas escreveram, a gente fazia escolher junto. Aí elas faziam assim. A gente chegava, parecia um colégio mesmo. A gente chegava, entrava no coisa, aí elas jogavam assim, um esquete. Vê se isso é bom. Eu falei, pergunta para Deus, que era pro Chico. Ele falou, não, ele falou que é bom. Agora a gente precisa saber de uma mulher, vê se é legal. Aí eu lia e falava, pô, isso aqui é do cacete, os caras vão adorar isso aqui, não sei o que lá. Então, aquela cócegas, né? Eu digamos assim, Nossa, eu vi elas escreverem, eu vi elas fazendo. E elas perguntavam para vocês. Perguntavam para mim, nossa, as meninas eram maravilhosas. Daí para frente, elas perguntaram para Deus e para deusa, né? É verdade. Ué. Tinha que dar os dois aval. Pro pai e pra mãe. Pro pai e pra mãe. Pro pai e pra mãe. Você sabe que eu tive uma paquera com o Chico, né? Não sabia. Assim, porque ele era namorado de uma mulher chamada Aldine Miller, maravilhosa, linda, gostosona, que fazia... Divorciada! Orelha feia. Ai, nada, a mulher era uma coisa. Só que ele estava numa época que ele queria ter filhos, queria ter mais filhos, porque o sonho dele era ter uma menina. E a gente começou... Aí ele terminou com a Aldine. E aí a gente começou... Eu não era nem da escolinha ainda. Eu ainda era da praça. E ele trabalhava num teatro chamado Teatro da Lagoa, que era 2 quadras de onde eu morava. E eu ia sempre para lá. E a gente começou uma coisa, mas ele já falou logo, eu quero ter filhos, não sei o quê. Eu falei, ui! Passou 1 mês, ele falou, vou casar com a Zélia Cardoso de Mello. Eu digo, como? Foi assim.
Falou, vou casar com a Zélia. Homem rápido, né, gente? Ele era rápido. Olha só, ele era tão charmoso, tão interessante, que ele tinha quem ele queria. Não, e a pessoa engraçada, eu sei disso. Nós engraçados somos melhores do que de cama que tem. Porque a pessoa ri e esquece que você não é bonito. É a vantagem. Não, eu tô falando sério. A Cris fala como se ela fosse feia. Eu amo isso. Não, a pessoa não precisa ser feia, entendeu? Mas a pessoa... a gente sabe onde ganha, onde perde. Tá tudo certo, entendeu? Bota uma modelo do lado e tal, isso aqui. Só que daí a gente começa a fazer... O cara começa a rir, ele esquece. Quando vê, ele já foi, entendeu? Quem faz... Então, Obrigada, Dani. Quem faz rir, conquista. E o Chico, além de tudo, além do ele charme... tinha uma pegada tudo, boa, gente. O Boff tinha uma pegada boa. Sabe? Uhum. Tanto que nos ensaios, a primeira coisa que eu fiz, eu aluguei um Teatro da Praia, só para ensaiar com ele. O que ele quis de produção, eu botei. Aquilo ficava cheio de mulher, de amigas. Eu falei, o que vocês vêm fazer aqui? Ai, sei lá, ele era envolvente. Sabe? Por isso que ele comeu, que eu não vou dizer, metade da TV Globo que todo mundo queria comer. Mas ele era tão discreto, tão feminino nesse sentido, sabe? Você não sabia quem ele estava pegando, assim, eu falava, caramba, o Chico Anísio está pegando fulana. Tá. Era uma coisa, assim, realmente de ser um homem. Um homem na concepção da palavra, sabe? Que você se interessaria, que mulheres maravilhosas se interessaram. Eu lembro dele naquele O Que Vi da Vida, naquele quadro do Fantástico. Sim. Cara, eu vou falar muito sério agora, vou falar olhando pra câmera. Se você não viu, procure O Que Vi da Vida do Chico Anísio e veja, porque aquilo é uma aula de tudo que você pode imaginar. Cara, quando perguntam pra ele, você tem medo de morrer? Ele fala, não tenho medo não, eu tenho pena. Eu gosto demais de viver. Cara, isso é incrível. É uma aula, né? E a hora que ele fala também dos humoristas, que ele fala assim, ninguém é insubstituível, exceto na comédia. Nunca haverá outro Carlito, nunca haverá outro Grande Otelo, nunca haverá... E daí ele fala vários, assim. E eu lembro perfeitamente disso, porque quando ele faleceu, eu postei essa frase e escrevi embaixo, nunca haverá outro Chico Anísio. Porque, cara, é impressionante. É impressionante. E eu falei isso agora, eu lembrei. Uma das coisas que mais me emocionaram quando ele se foi a capa do jornal que fizeram. Morreram Chico Anísio. Eu achei isso de uma nobreza. Não conhecia isso. E aí botaram todas as microfotos na capa de todos os personagens dele. E aí o título era Morreram Chico Anísio. E eu já... acabada de chorar que já tava... Sei que vou morrer e não tenho medo de morrer. Tenho pena de morrer. Porque eu morrendo, eu não vou ver meus netos crescerem, meus bisnetos e tal. E isso me dá pena de morrer, mas medo de morrer não tenho. Pro programa dela. Tem umas pessoas que eu acho que não deviam morrer nunca. Nossa, nem falo. A Hebe é uma, o Chico Anísio outro. Sim. Acho que não deviam morrer nunca, devia ficar ali. Eternos. Nossa, o Chico tem uma frase que ele falou nesse O Que Vi da Vida também, que eu dei muita risada, que ele falou assim que... ele falou, eu fui casado 9 vezes. E se eu soubesse que ia ser tudo igual, eu tinha parado na primeira. Porque só repete. Aí ele fala assim, um amigo dele, eu não sei se ele cita o nome ou não, mas ele fala assim, fulano meu amigo, sei lá, é casado há 20 anos. Aí ele fala assim, não, quem entende de casamento sou eu. Eu falo, não, meu amigo. Se você é casado há 20 anos com a Dona Maria, você entende de Dona Maria. Quem entende de casamento sou eu, que fui casado 9 vezes. E você entende dela só. Se você largar dela, você não entende de mais nenhuma outra. É verdade. Não, Cris, ele ainda falava assim a mim, eu sou fiel. Eu sou um homem fiel. Quando eu não quero, eu largo. Quando eu quero outro, eu largo e vou casar com essa outra. Honesto. Poxa, mas é isso, né? É isso, tá tão simples a gente. E eu falo isso, gente, eu entendo, antigamente tem aquela coisa, não pode separar, e não sei o que, não sei o que. Hoje em dia não tem mais por que trair, não, gente. Hoje em dia, você para e vai viver a tua vida, não tem mais, não tem mais motivo pra isso, não. Porque quando ele faleceu, eu postei essa frase e escrevi embaixo, nunca haverá outro Chico Anísio. Porque, cara, é impressionante. E eu falei isso agora, eu lembrei, uma das coisas que mais me emocionaram quando ele se foi a capa do jornal que fizeram.
morreram Chico Anísio. Eu achei isso de uma nobreza. Não conhecia isso. E aí botaram todas as microfotos na capa de todos os personagens dele. E aí o título era Morreram Chico Anísio. E eu já... Nossa.